Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para comunicar a palavra de Deus, a palavra que nos sustenta, a palavra que nos dá conforto, a palavra que a cada dia mais nos dá esperança, esperança de viver a vida eterna com Jesus. Essa é a nossa fé. A nossa fé não está baseada numa história fictícia, mas numa história real, uma história que vem de Deus, a obra do Senhor em nossa vida. Jesus Cristo veio ao mundo, Ele nos salvou da pior coisa, que era a morte por causa dos nossos pecados. Hoje nós temos vida, e vida em abundância, vida com Jesus Cristo, a vida eterna. Nisso é que nós temos que nos apegar. A palavra de Deus, onde ela for anunciada, ali há esperança, ali há salvação, ali há conversão. Por isso nós devemos continuar firmes, porque a palavra de Deus não foi proibida de ser anunciada. Nós estamos atravessando por momentos difíceis, os tempos estão fechados, mas a palavra de Deus continua aberta. A palavra de Deus continua sendo dirigida ao povo. E nós temos que continuar fazendo o nosso dever, a nossa responsabilidade. O texto de hoje que nós vamos estudar se encontra em Êxodo 32. Êxodo 32, versículos de 1 a 10. Êxodo 32, versículos de 1 a 10. O tema é o dia em que Deus foi trocado. O dia que Deus foi trocado. Êxodo 32, de 1 a 10, diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faça-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa te desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é o povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. O dia que Deus foi trocado. Nós atravessamos por momentos em que as pessoas podem estar trocando Deus por outras coisas. Nós atravessamos momentos em que o templo está fechado e as pessoas podem usar esses momentos em que estariam no templo para se divertirem, para procurar satisfação pessoal, para procurar os seus próprios desejos, para procurar os intentos dos seus próprios corações.
Então, aqui nós temos uma história bem parecida com o que pode estar acontecendo nos dias de hoje. E não só nos dias de hoje, mas também na história. Os primeiros protestantes que chegaram no leste de Minas eram cristãos luteranos, e aqui não havia igreja luterana. E eles não tinham como congregar em outras igrejas evangélicas, porque aqui também não tinha igreja evangélica. Então eles começaram a esfriar na fé, eles começaram a se debandar da fé. Então, novamente, Deus mandou missionários para a região para que pudessem evangelizar esse povo que tinha chegado aqui sem igreja e montaram então a primeira igreja presbiteriana em Alto Jequitibá através de ação missionária. Então o povo, ele vira e mexe, ele esquece de Deus, mas é o próprio Deus que coloca esses momentos, é o próprio Deus que coloca o homem nessa questão de ter responsabilidade ele com Deus. É o próprio Deus que proporciona momentos de desafio, momentos de testes, momentos se realmente a pessoa tem responsabilidade diante de Deus. Porque no dia do juízo final, seremos nós e Deus, individualmente, cada um prestará conta diante de Deus. Então Deus, ele já vai proporcionando estes ensaios aqui para ver quem são os verdadeiros adoradores. E ali o povo no deserto estava passando uma quarentena, mas não era uma quarentena de 40 dias, ou 40 semanas, ou 40 meses, foram 40 anos no deserto para serem testados. Muitas vezes hoje as pessoas não aguentam nem 40 minutos fora da presença de Deus e já estão se desviando. Imagina 40 dias ou 40 meses. Então o povo estava sendo testado aqui e nós não podemos crucificar também esse povo, nós não podemos também fazer mau juízo desse povo, porque era um povo que estava saindo pelo deserto, era um povo ainda que não tinha as leis ainda arraigadas nas suas mentes. Hoje nós temos a palavra de Deus, um acesso a ela, então Deus cobra mais a quem Ele dá mais responsabilidade, e com certeza hoje o povo de Deus tem mais responsabilidade porque ele conhece mais da história, ele conhece mais da Bíblia, ele conhece mais sobre o poder de Deus e inclusive ele conhece o poder de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo. Então a quem muito é dado, a muito será cobrado. Então hoje nós vivemos nesses dias. Inclusive aqui, Moisés tinha subido ao monte para falar com Deus. Ele subiu para receber de Deus as orientações que ele daria ao povo. Então Deus estava falando sobre guardar o sábado. Aqui em Êxodo 31, verso 14, vai falar assim: portanto guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado no meio do seu povo. Ele está falando aqui do dia do descanso, que nós sabemos que hoje é o domingo do Senhor. Este sábado que foi citado aqui é o sábado, dia do descanso. O sábado que hoje é o dia do descanso para nós, o domingo, o dia de nós adorarmos a Deus. Então Moisés tinha subido ao monte para conversar com Deus a respeito do domingo de hoje, o dia da adoração, o dia em que os templos estão fechados nos dias de hoje. Mas o povo achou que estava demorando muito. Está parecendo com os dias de hoje? Talvez as pessoas estão achando que está demorando muito os templos abrirem novamente.
Talvez Deus está demorando muito para agir na sociedade. Talvez Deus está demorando muito para agir nos prefeitos, nos governadores. E aí o que aconteceu? A partir de Êxodo 32, nós vamos ver o resultado dessa impaciência. O dia que Deus foi trocado. Vai dizer assim, Êxodo 32, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. O povo ficou impaciente, porque Moisés estava demorando descer do monte, demorando trazer a palavra de Deus. Ou seja, eles ficaram impacientes porque Deus estava demorando falar com eles através de Moisés. E isso não é diferente nos dias de hoje. As pessoas podem estar impacientes porque não estão ouvindo mais os seus pastores, não estão ouvindo mais a palavra de Deus através dos seus pastores. E podem estar trocando Deus, podem estar substituindo deuses, não por bezerro de ouro, mas por outras coisas. Pode estar substituindo Deus por um futebol, pode estar substituindo o dia do Senhor pelo trabalho, pode estar substituindo o dia do Senhor, a palavra de Deus, por algumas diversões. E isso é o de menos. Mas o pior é quando estão substituindo Deus por drogas, por vícios, por bebidas, estão caindo na gandaia. Na verdade, o povo de Deus, quando passa por alguns testes, é para provar se realmente estão firmados no Senhor. Então o povo aqui em Êxodo 32 passou por esse teste. Deus esperou um pouquinho, mandou que aquele povo esperasse só um pouco mais. Mas o povo foi impaciente. Então vai dizer em Êxodo 32, faça-nos deuses que vão adiante de nós. Fizeram deuses. Então disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Fizeram um bezerro de ouro, trocaram Deus porque foram impacientes. Trocaram Deus porque Moisés, o líder deles, estava demorando descer do monte. Deus não tarda, Ele sabe a hora certa de agir. E muitas vezes quando Ele parece estar ausente, é o momento em que nós estamos sendo testados. Nós estamos vivendo dias de provação. Os tempos estão fechados. Muitas vezes as pessoas podem pensar que Deus está descansando, que Deus não está agindo mais, que Deus não está colocando o povo à prova. Mas nós sabemos que Deus, Ele não habita apenas no templo. Deus habita em todo lugar. O templo foi construído para que a arca da aliança pudesse repousar. Mas nós sabemos que o próprio Davi declarou que Deus estava em todos os lugares. Ele não habitaria apenas em tendas ou templos feitos por mão, mas Ele habita em todos os lugares. E nós temos que estar cientes disso. O mesmo Deus que estava falando com Moisés no monte,
sabia que o povo lá embaixo estava adorando o bezerro de ouro. E vai dizer no versículo 5 de Êxodo 32, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Moisés estava no monte falando com Deus e o povo se divertindo em volta do bezerro de ouro. A palavra divertir aqui realmente é festas mundanas, é bebidas, é comidas, glutonarias. São muitas coisas que podem estar acontecendo pelo mundo afora. O povo de Deus se esquecendo de que Deus habita em todos os lugares e Ele vai cobrar, como cobrou aqui deste povo. Aí no versículo 7, então disse o Senhor a Moisés, o Deus onisciente, aquele que sabia o que estava acontecendo: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Olha que tamanha ingratidão desse povo. Deus havia tirado esse povo da terra do Egito, da escravidão, da servidão de Faraó. Então o próprio Deus disse a Moisés: vai e desce, porque o povo se corrompeu. Um pouquinho de tempo que o líder teve que se afastar do povo de Deus, o povo se corrompeu. Um pouquinho de tempo que houve a necessidade do líder se afastar um pouco fisicamente do povo, da igreja, daquele Israel, então o povo se corrompeu. E aí eles se desviaram, fizeram um bezerro de ouro, ainda disseram que eram deuses que tiraram eles da terra do Egito. Olha que ingratidão! O povo não trouxe à memória a verdadeira libertação. E vai dizer ainda: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Muitas vezes as pessoas esquecem da história de vida que elas tiveram. Muitas vezes as pessoas esquecem de que foi Deus quem tirou elas do lamaçal do pecado. Muitas vezes as pessoas esquecem que foi Deus que às vezes livrou eles de uma doença, livrou um filho de uma doença, tirou o filho, talvez, de algo que nem as mãos humanas pudessem salvar. Muitas vezes as pessoas esquecem do verdadeiro Deus, aquele que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Hoje muitos líderes precisam estar afastados das suas igrejas, precisam estar afastados dos seus membros, até por forma de prevenção, porque os líderes são os que mais lidam com pessoas. Em todos os lugares que eles vão à padaria, eles vão ao mercado, eles vão ao açougue, eles vão à cidade. Eles são pessoas que lidam com muita gente e estão propícios a carregar este vírus para outros lugares. Então foi recomendado pelas lideranças das igrejas, foi recomendado pelo sistema de saúde para nós ficarmos em casa, para nós não levarmos as pessoas, principalmente de risco, este vírus que pode ser fatal. E muitas pessoas estão se aproveitando disso, estão deixando Deus por causa da ausência dos seus líderes.
mas nós vemos que essa história já tinha acontecido no passado. Moisés se afastou do povo para receber, para se fortalecer e para ouvir a voz de Deus e proclamar ao povo. E o povo trocou Deus por um bezerro de ouro. O povo não teve fé. E Deus, ele não castigou, ele não condenou Arão e nem Moisés neste momento aqui. Ele condenou o povo. Ele disse assim: deixa-me que acenda o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então ele queria consumir o povo naquele momento. E nós sabemos a história adiante, que o próprio Moisés, ele clamou para que Deus não consumisse aquele povo. E o próprio Moisés se corrompeu também com aquele povo. E o próprio Moisés também não entrou na terra prometida. E o povo também não entrou na terra prometida. Há consequências graves para aqueles que estão trocando Deus por outras coisas aqui na face da terra. A pandemia chegou, é algo muito sério, e Deus está provando a cada um. E que nós possamos continuar firmes no Senhor, que nós possamos continuar arraigados com a nossa fé nele, que a história da nossa vida possa trazer Jesus Cristo como o único e eterno Salvador, aquele que nos tirou da ira de Deus, aquele que nos tirou da maldição do pecado, aquele que nos tirou da escravidão da corrupção. Nestes momentos, a igreja está sendo provada. Não seja impaciente, não troque Deus por nada, como aquele povo trocou. Não troque Deus por bezerros de ouro, por diversões, por coisas iníquas neste mundo. Continue fortalecido no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a vida da sua igreja. Isso tudo vai passar e Deus vai voltar a falar através dos tempos, mas Ele continua falando através da Bíblia e dando força para você pelo poder do Espírito Santo. Acredite nele, confie nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma semana que passou. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos livra do mal, do perigo, do homem fraudulento. O Senhor nos livra de doenças, o Senhor nos livra das tentações. E nós pedimos, ó Pai, que nestes dias em que os templos estão fechados, em que muitos precisam estar afastados uns dos outros, ó Pai, que o Senhor fortaleça a tua igreja, ó Pai. Que o Senhor não deixe que a igreja se corrompa, como se corrompeu no passado, adorando o bezerro de ouro, porque foram um povo impaciente, um povo que não souberam esperar, ó Pai. Que essa igreja de hoje, ó Pai, que conhece mais a tua palavra, que o povo de hoje, ó Pai, que o Senhor já deu muito conhecimento, que não venha se corromper, ó Pai, que não venha trocar o Senhor por outras coisas, mas que se fortaleça cada dia mais e mais. Que nós possamos, ó Pai, passar dessa e saber que estamos fortalecidos no Senhor. E principalmente, ó Pai, que o Senhor venha nos trazer a lembrança, aquilo, ó Pai, que temos esperança, que é Jesus Cristo ali na cruz. Que a obra de Jesus Cristo ali na cruz, ó Pai, não seja em vão em nossas vidas. Que nós possamos continuar com a nossa fé no Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco sempre. Abençoe a tua igreja, abençoe, ó Pai, a todos que estão passando por algum tipo de dificuldade. Que o Senhor esteja, ó Pai, neste momento, consolando os corações, livrando-os, ó Pai, da depressão, da ansiedade e nos dando, ó Pai, a esperança que temos a vida eterna em Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua vida. Não seja impaciente, espere só mais um pouco, porque Jesus está voltando. Que Deus te abençoe. Amém.